Antes de entrar nos detalhes, é importante lembrar que João Paulo II tinha uma relação muito especial com o Brasil. Ele visitou o país por várias vezes, cativando a população com suas palavras de esperança e amor. Mas o que muitos não sabem é que, em seus últimos anos de vida, o Papa tinha uma preocupação particular com o destino do Brasil e dos seus líderes. Entre eles, o nome de Lula, então presidente, estava em destaque em suas preces e visões. Nos últimos dias de sua vida, João Paulo II passou por momentos de intensa reflexão espiritual. Entre suas visões e revelações, ele teria sentido uma forte inclinação em relação ao futuro do Brasil. E em uma dessas visões, o nome de Lula surgiu de forma enigmática. O Papa estava convencido de que o Brasil enfrentaria um grande desafio político e espiritual, e que Lula desempenharia um papel central nisso. Segundo pessoas próximas a João Paulo II, em suas orações finais, ele mencionava o Brasil como uma terra de desafios, mas também de promessas. O Papa teria alertado que o país, sob a liderança de Lula, passaria por uma transformação que poderia tanto elevar o Brasil ao patamar de uma nação guiada por valores espirituais, quanto mergulhá-lo em uma crise sem precedentes. O que teria assustado João Paulo II não era apenas o caminho político de Lula, mas o impacto que suas decisões poderiam ter no cenário global. O Papa acreditava que o Brasil, sob o comando de Lula, poderia se distanciar dos valores que ele tanto pregava: a paz, a justiça e o amor ao próximo. Havia uma grande preocupação de que o poder corrompesse e que as alianças políticas levassem o país para uma direção incerta, com consequências não apenas internas, mas internacionais. Embora João Paulo II não tenha revelado diretamente suas preocupações ao público, há relatos de que ele teria compartilhado essa visão com alguns cardeais mais próximos, alertando-os para vigiarem de perto o Brasil e o governo de Lula. A ideia de que o Brasil seria uma chave para o equilíbrio global assombrava o Papa, e ele temia que as decisões tomadas por Lula poderiam repercutir de forma devastadora para o futuro espiritual e político do mundo. Hoje, Lula é novamente presidente do Brasil. Depois de anos fora do poder, ele retorna ao cargo em meio a uma conjuntura global e política muito diferente de antes. No entanto, as previsões de João Paulo II parecem mais atuais do que nunca, e alguns acreditam que o futuro sombrio que ele vislumbrou pode estar se desenrolando diante dos nossos olhos. Lula assumiu a presidência mais uma vez em meio a um cenário de profundas divisões políticas no Brasil. Seu retorno ao poder, após um período conturbado na política nacional, foi visto por muitos como uma nova chance para o país. Mas para aqueles que ainda lembram das palavras não reveladas de João Paulo II, seu novo mandato acendeu um alerta. O Papa havia visto, segundo algumas fontes, um líder que enfrentaria uma encruzilhada espiritual e política durante o governo. Um homem que, com o poder em mãos, teria a difícil missão de escolher entre seguir um caminho que traria luz e prosperidade ou cair nas armadilhas de alianças perigosas e decisões duvidosas. Para João Paulo II, o Brasil estava em um ponto crucial, e Lula era a figura que moldaria esse destino. Agora, com Lula de volta ao poder, muitos estão se perguntando: será que o Brasil está vivendo aquilo que João Paulo II previu? Sob seu governo, o país enfrenta desafios não apenas econômicos e sociais, mas também uma crise de valores. O Brasil se encontra dividido, e o que parecia ser uma promessa de união está dando lugar a uma nação fragmentada. O Papa teria visto isso? Ele sabia que, mesmo com boas intenções, o líder do Brasil poderia ser testado de maneiras que afetariam não só o país, mas o mundo. Hoje, o cenário global coloca o Brasil no centro de importantes debates, especialmente em temas de diplomacia e preservação ambiental. O país, sob a liderança de Lula, está sendo observado de perto pela comunidade internacional. As decisões que Lula toma agora podem ter consequências que ecoarão por gerações. E para aqueles que acreditam nas palavras do Papa João Paulo II, essas decisões podem definir o destino espiritual de uma nação inteira. Há rumores de que, em suas visões, João Paulo II temia as alianças políticas e econômicas que Lula poderia firmar em sua liderança. O Papa via o Brasil como um gigante adormecido, mas que, dependendo das escolhas feitas por seus líderes, poderia se tornar uma potência de paz ou uma terra envolvida em conflitos que ultrapassariam suas fronteiras. As recentes conversas de Lula com líderes internacionais, como Vladimir Putin,
acendem ainda mais essa chama de preocupação. Se Lula for levado a trilhar um caminho de acordos questionáveis, isso poderia comprometer o futuro do Brasil de formas inimagináveis. Nos seus últimos dias, já muito debilitado, João Paulo II teria chamado alguns cardeais e bispos de confiança para uma conversa íntima. Nesse encontro, ele compartilhou uma visão que vinha o atormentando. Não era apenas uma visão sobre Lula ou o Brasil, mas sobre uma profunda mudança no cenário mundial, que começaria justamente em terras brasileiras. Para o Papa, o Brasil era um país-chave em um futuro que ele acreditava estar prestes a se desenrolar. Dessa vez, as palavras do Papa foram mais diretas. Lula, como líder, enfrentaria uma escolha que poderia moldar o destino não só do Brasil, mas de todo o continente sul-americano. João Paulo II acreditava que o futuro espiritual da América Latina estava nas mãos do Brasil, e que Lula teria um papel central em decidir se a região entraria numa era de luz ou cairia nas trevas. Segundo relatos, o Papa João Paulo II acreditava que Lula seria testado de forma intensa. Para ele, Lula não era apenas um líder político, mas alguém cujo destino estava interligado a algo muito maior, algo que transcendia a política tradicional. Esse teste viria na forma de uma escolha moral e espiritual. De acordo com a visão de João Paulo II, haveria forças externas e internas pressionando Lula a tomar decisões que poderiam desviar o país de seu caminho natural. João Paulo II sabia que, como presidente de uma nação tão diversa e influente, Lula seria tentado por promessas de poder e influência global. Mas o verdadeiro teste, acreditava o Papa, seria sua capacidade de manter os princípios espirituais acima das tentações materiais. Para João Paulo II, o Brasil tinha uma missão especial, e Lula era o homem no centro desse grande desafio. O país, com sua história de fé e esperança, não poderia se perder em acordos e alianças que comprometiam seus valores mais profundos. Muitos especulam que, além das visões que já mencionei nos vídeos anteriores, João Paulo II teria recebido uma terceira revelação, uma que ele nunca chegou a compartilhar totalmente. Aqueles mais próximos de João Paulo II falam sobre um documento, guardado com muito cuidado no Vaticano, que tratava do futuro de algumas nações, entre elas o Brasil. E nesse documento, havia um alerta direto sobre o governo de Lula. Acredita-se que o Papa tenha visto algo ainda mais assustador, um período de grande incerteza, onde Lula se encontraria isolado sem saber em quem confiar. As forças que João Paulo II tanto temia poderiam tentar manipular o Brasil através de seu presidente, jogando o país em uma trama internacional que colocaria em risco sua soberania. Para o Papa, esse era o maior medo, que Lula fosse levado a tomar decisões que comprometessem o futuro espiritual do Brasil. Agora, diante da situação atual, muitos começam a questionar se as previsões de João Paulo II estão se concretizando. A diplomacia brasileira, liderada por Lula, está mais ativa do que nunca, buscando novas alianças e posicionamentos internacionais. A aproximação com potências globais e as discussões sobre a paz e a guerra colocam o Brasil numa posição delicada. Mas será que essas decisões estão alinhadas com aquilo que João Paulo II temia? Há quem diga que o futuro que o Papa viu se aproxima rapidamente e que o Brasil, sob o comando de Lula, está no limiar de uma escolha crucial. Será que as palavras do Papa João Paulo II eram um aviso de que Lula deveria agir com extrema cautela nos tempos que viriam? Ou será que o próprio destino está moldando o futuro de Lula e do Brasil de uma forma que poucos poderiam imaginar? O fato é que Lula, como presidente, está novamente diante de decisões que terão impactos não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. João Paulo II sempre acreditou que o Brasil tinha um papel espiritual no cenário mundial, um papel de paz e equilíbrio. Mas, para que isso aconteça, Lula precisa tomar as decisões certas, resistir às pressões e se manter firme diante dos desafios que estão por vir. A revelação final de João Paulo II ainda não foi completamente compreendida, mas uma coisa é certa: o futuro de Lula, o futuro do Brasil e o futuro espiritual de uma nação inteira estão interligados de maneira profunda. O que veremos nos próximos meses e anos pode muito bem ser o cumprimento dessas visões que o Papa teve antes de sua morte. O destino do Brasil está em jogo, e tudo depende das próximas escolhas. O que poucos imaginam é que as visões de João Paulo II não eram apenas um aviso sobre o futuro político de Lula, mas algo muito mais profundo, um alerta sobre o que poderia acontecer com o próprio povo brasileiro.
Durante suas viagens ao Brasil, o Papa sempre mencionou a fé inabalável do povo, a capacidade dos brasileiros de encontrar esperança em meio às adversidades. Mas ele também temia que essa fé, em tempos difíceis, fosse colocada à prova como nunca antes. Com Lula no poder, o país enfrenta não apenas desafios políticos e econômicos, mas uma divisão crescente. Quando João Paulo II teve essas visões, ele também falou sobre um período em que o Brasil passaria por uma grande provação, algo que não seria apenas político, mas também espiritual. O Papa acreditava que haveria um momento crítico em que forças externas tentariam influenciar diretamente o destino do país. E Lula, mais uma vez, estaria no centro dessa trama complexa. O Papa temia que o Brasil, por sua importância estratégica e espiritual, fosse alvo de uma disputa de poder entre nações maiores, não apenas no campo político, mas também no campo das ideias e valores. Ele via um futuro em que Lula precisaria tomar decisões que definiriam não só o rumo do Brasil, mas de toda a América Latina. Lula, na visão do Papa, não era apenas um líder político. João Paulo II o via como alguém destinado a carregar o peso de um continente em seus ombros, sendo pressionado de todos os lados, especialmente por interesses globais que pouco se importam com o futuro do povo brasileiro. Mas o ponto mais assustador é que o Papa acreditava que essas influências não seriam óbvias, não viriam na forma de conflitos armados ou pressões econômicas tradicionais. Não. João Paulo II via algo mais sutil, algo que atacaria o coração da nação, a fé, a identidade e os princípios que sempre mantiveram o povo brasileiro unido. Esse ataque não seria frontal, mas sim uma tentativa de minar a confiança do povo em suas próprias instituições, levando-o a uma situação de desesperança e divisão. E é aqui que entra o grande dilema de Lula. O Papa viu um futuro em que Lula teria que lidar com uma situação interna tão complicada que até ele, conhecido por sua habilidade em negociar e buscar soluções, se sentiria perdido. João Paulo II não revelou todos os detalhes, mas deixou claro que o Brasil, sob a liderança de Lula, enfrentaria um teste definitivo de sua força moral. E agora, com Lula novamente no poder, essas visões parecem cada vez mais relevantes. O Brasil está mais dividido do que nunca. As pressões internacionais, as crises econômicas e a questão ambiental colocam Lula diante de decisões que, à primeira vista, parecem políticas, mas que escondem algo muito maior. João Paulo II previu que esse momento chegaria e que Lula seria tentado a ceder a essas influências externas. No entanto, ele também deixou uma esperança. Para o Papa, o Brasil tinha uma força espiritual única que poderia ser a chave para resistir a essa crise iminente. Mas essa força, segundo João Paulo II, dependia diretamente da liderança de Lula. Ele acreditava que se Lula fosse capaz de ver além dos interesses políticos e econômicos imediatos, se ele se mantivesse fiel aos princípios que sempre guiaram sua trajetória, o Brasil poderia sair dessa situação mais forte do que nunca. O Papa via Lula como alguém destinado a enfrentar essa batalha, mas também como alguém que tinha a capacidade de vencer, desde que ele conseguisse se manter firme em suas convicções mais profundas. Nos últimos meses de sua vida, João Paulo II tornou-se ainda mais reservado quanto às suas visões sobre o futuro. Aqueles que estavam próximos dele falam de momentos em que o Papa, em meio a seu estado já debilitado, mencionava um perigo crescente no cenário mundial, uma força que ele via se aproximando e que teria grande impacto sobre países de grande fé. O Brasil, por sua devoção e papel espiritual na América Latina, aparecia sempre em suas preocupações. E Lula, em particular, surgia como o epicentro de uma decisão crucial. Lula, que naquela época já havia sido presidente, estava longe de imaginar o que o futuro lhe reservava. No entanto, João Paulo II, com suas visões que ultrapassavam o tempo, enxergava algo mais. Ele acreditava que Lula retornaria ao poder em um momento crítico para o Brasil e o mundo, e que essa volta não seria apenas uma questão política. Era uma questão de destino, algo que transcendia as escolhas de campanha ou as decisões de gabinete. Para o Papa, Lula representava algo maior, um líder que, consciente ou não, guiaria o país em um período de extrema provação. Em suas visões, João Paulo II teria falado sobre um fenômeno peculiar: a ascensão de novas ideologias que colocariam em xeque os valores fundamentais da sociedade brasileira. Ele acreditava que o Brasil, sob a liderança de Lula,
seria levado a um dilema moral, onde as escolhas feitas pelo governo teriam um impacto direto na fé e na identidade nacional. Para o Papa, esse seria o verdadeiro teste de Lula, a capacidade de equilibrar as pressões do mundo moderno com os valores que mantiveram o Brasil firme por tantos séculos. João Paulo II via em Lula um homem de grande potencial, mas também alguém que seria testado de forma implacável. Em suas palavras, esse teste não viria na forma de um ataque direto, mas sim como uma série de desafios disfarçados de oportunidades. O Papa acreditava que Lula seria colocado em situações onde ele teria que decidir entre o progresso imediato e os princípios de longo prazo. Em seus últimos anos, João Paulo II parecia estar cada vez mais distante do mundo físico. Aqueles que conviviam com ele falam de uma transformação espiritual, uma transição entre o homem e o símbolo que ele representava para milhões de fiéis. Durante esse período, o Papa mergulhava frequentemente em meditações profundas, e foi nessas ocasiões que ele teria tido algumas de suas visões mais perturbadoras. Uma dessas visões falava especificamente sobre o Brasil, um país que ele via como uma terra de fé, mas também como um lugar onde uma batalha espiritual de grandes proporções estava prestes a se intensificar. O que torna essas visões ainda mais fascinantes é que, segundo aqueles que estiveram com o Papa nesses momentos, ele mencionava a figura de Lula de forma ambígua. Para João Paulo II, Lula não era apenas um político, mas um catalisador de eventos maiores. Alguém cujo destino estava diretamente conectado ao que aconteceria com o Brasil nos anos seguintes. O Papa via Lula como uma figura paradoxal. Ao mesmo tempo em que ele tinha a capacidade de liderar o país rumo a um novo ciclo de prosperidade, também carregava sobre si a sombra de decisões difíceis, escolhas que poderiam abalar as fundações da nação. Uma dessas decisões, segundo João Paulo II, seria especialmente delicada. O Papa teria mencionado em uma de suas meditações que Lula enfrentaria um momento de julgamento, uma situação em que sua liderança seria testada de maneira severa. Esse momento, ele acreditava, não seria algo grandioso ou espetacular, mas sim algo aparentemente simples, uma decisão que, à primeira vista, pareceria inofensiva. No entanto, suas consequências seriam profundas, influenciando não apenas o futuro do Brasil, mas também o equilíbrio espiritual de todo o continente. As palavras de João Paulo II sobre essa decisão misteriosa permanecem envoltas em mistério. Alguns acreditam que ele estava se referindo a uma questão interna do Brasil, algo relacionado às tensões políticas e sociais que o país enfrentaria sob o comando de Lula. Outros, no entanto, defendem que o Papa falava de uma decisão de natureza internacional, algo que colocaria o Brasil em rota de colisão com forças poderosas no cenário global. Mas o ponto mais enigmático de suas visões era a conexão entre essa decisão e o futuro da fé no Brasil. Para João Paulo II, o Brasil seria um palco onde as grandes forças espirituais do mundo estariam em jogo, e Lula, sem saber, estaria no centro dessa disputa. É impossível ignorar o fato de que hoje o Brasil está de fato passando por momentos de grande polarização, onde questões de fé, valores e política estão constantemente se entrelaçando. Muitos observam que o retorno de Lula ao poder coincidiu com um período de intensificação dessas disputas, com o país se dividindo cada vez mais entre diferentes visões de futuro. Alguns enxergam nisso o cumprimento das previsões de João Paulo II, acreditando que o Brasil está à beira de uma provação espiritual maior do que qualquer desafio político ou econômico que já tenha enfrentado. Outra parte das visões do Papa que merece atenção é o que ele chamou de o despertar das nações. João Paulo II acreditava que o Brasil desempenharia um papel fundamental em um movimento de renovação espiritual que se espalharia pela América Latina. Para ele, o Brasil era visto como um farol de esperança, uma nação que, apesar de seus muitos problemas, mantinha viva a chama da fé de seu povo. No entanto, essa esperança estava intimamente ligada ao comportamento de seus líderes, e João Paulo II temia que, se o Brasil se afastasse de suas raízes espirituais, ele poderia se tornar vulnerável a influências externas que tentariam moldar o país de acordo com interesses que não refletiam a verdadeira alma da nação. Nesse contexto, Lula se torna uma figura central. O Papa acreditava que o futuro espiritual do Brasil dependia, em grande parte, de como Lula conduziria o país.
João Paulo II via nele a capacidade de liderar com sabedoria e compaixão, mas também temia que Lula, como qualquer líder, pudesse ser influenciado por forças externas, que tentariam desviá-lo de seu verdadeiro propósito. E essa foi talvez a advertência mais séria que João Paulo II deixou. O Brasil, sob a liderança de Lula, estaria em um momento decisivo, e as escolhas feitas nesse período teriam repercussões por muitas gerações. O Papa também mencionava algo que, à época, parecia distante, mas que hoje se mostra assustadoramente possível. Um cenário de crise global, em que o Brasil, uma nação até então considerada distante dos grandes conflitos, seria chamado a tomar posições difíceis em questões internacionais. João Paulo II via o Brasil como um país com grande responsabilidade moral no mundo e temia que, em tempos de crise, essa responsabilidade fosse subestimada ou negligenciada. Entre os relatos daqueles que conviveram com o Papa nos seus últimos anos, há uma referência curiosa a uma série de sonhos que ele teria tido nos meses finais de sua vida. Esses sonhos, que João Paulo II acreditava serem mensagens divinas, falavam de uma mudança radical no cenário mundial. Ele via uma grande instabilidade global, uma crise que afetaria tanto as nações mais poderosas quanto as mais vulneráveis. E o Brasil, segundo essas visões, teria um papel crucial nesse momento de transformação. João Paulo II sempre teve uma profunda admiração pela América Latina, e o Brasil, em particular, ocupava um lugar especial em seu coração. Ele acreditava que o país tinha um destino grandioso, mas também sabia que o caminho para esse futuro seria repleto de desafios. Em uma de suas visões mais perturbadoras, ele via o Brasil como uma terra de esperança cercada por forças de escuridão, uma imagem simbólica que refletia o potencial espiritual do país, mas também os perigos que o aguardavam. Para o Papa, o Brasil seria chamado a se erguer como uma nação de fé em um momento de grande turbulência mundial. E Lula, de maneira inesperada, estaria no centro dessa tempestade. Lula, como já mencionado, era visto por João Paulo II não apenas como um líder político, mas como alguém que teria a capacidade de guiar o Brasil por um período decisivo na história do país e do mundo. No entanto, uma parte das visões do Papa que ainda não foi amplamente discutida é a crença de que o destino de Lula estava de alguma forma ligado a um evento catastrófico global. O Papa, em suas meditações, mencionava uma grande purificação que ocorreria em nível mundial, algo que abalaria as estruturas das nações e revelaria as verdadeiras naturezas dos líderes e dos povos. Para João Paulo II, Lula teria que enfrentar esse evento de frente, e suas ações durante essa crise definiriam não apenas seu legado, mas também o futuro espiritual do Brasil. Essa visão de uma grande purificação intrigava muitos daqueles que estavam próximos ao Papa. Ele falava de um período em que as nações seriam testadas de maneira que nunca haviam sido antes, e que a liderança de cada país seria crucial para determinar o rumo que tomariam. João Paulo II via o Brasil como uma nação à beira de uma grande escolha: permanecer fiel às suas raízes espirituais ou se render às forças externas que tentariam moldá-lo de acordo com interesses globalizados. E Lula, como líder, seria o homem que conduziria o país nessa encruzilhada. O que torna essa parte da profecia especialmente intrigante é a referência constante de João Paulo II a um último teste que Lula enfrentaria. Esse teste, segundo o Papa, não seria algo diretamente político ou econômico, mas sim espiritual. João Paulo II acreditava que Lula seria desafiado de uma maneira que tocaria sua alma, algo que o colocaria em confronto direto com seus próprios valores e crenças. Para o Papa, esse seria o momento em que Lula teria que se perguntar: até que ponto estou disposto a ir para proteger o que é certo? O que estou disposto a sacrificar pelo bem do meu país e do meu povo? Essa ideia de sacrifício é um tema recorrente nas visões de João Paulo II. Ele via o sacrifício como um ato de redenção, uma maneira de os líderes se conectarem com algo maior do que eles próprios. Para ele, Lula seria chamado a fazer um sacrifício pessoal, algo que o colocaria em uma posição extremamente vulnerável, mas que, se feito com coragem e integridade, o elevaria a uma nova dimensão de liderança. No entanto, o Papa também advertia que esse sacrifício não seria fácil. Ele falava de influências malignas que tentariam desviar Lula desse caminho, forças que se apresentariam de maneira tentadora.
oferecendo soluções rápidas e fáceis para os problemas complexos que o Brasil enfrentaria. Essas influências malignas, segundo João Paulo II, não seriam necessariamente visíveis. Elas se manifestariam de maneira sutil, como oportunidades políticas, alianças internacionais e até mesmo dentro de seu círculo de confiança. Para o Papa, o verdadeiro teste de Lula seria sua capacidade de discernir essas influências e resistir à tentação de se desviar de seus princípios. E esse teste, de acordo com as visões do Papa, ocorreria em um momento de grande pressão, quando o Brasil estivesse passando por uma crise profunda e as soluções fáceis pareceriam extremamente atraentes. João Paulo II via esse momento como uma prova de fé, não apenas para Lula, mas para toda a nação brasileira. Ele acreditava que o Brasil, com sua forte identidade espiritual, seria capaz de resistir às forças que tentariam corrompê-lo, mas apenas se seus líderes permanecessem firmes em seus princípios. E Lula, como líder, teria a responsabilidade de guiar o país por esse período de turbulência. João Paulo II, ao longo de sua vida, foi um homem que sempre acreditou no poder da transformação espiritual. Ele enxergava as nações não apenas como entidades políticas, mas como organismos vivos, repletos de energia e potencial. Para ele, o destino de um país era moldado tanto pelas decisões políticas quanto pelos rumos espirituais que ele tomava. E o Brasil, com sua rica diversidade cultural e espiritual, sempre teve um lugar especial no coração do Papa. Em suas últimas reflexões, João Paulo II chegou a um ponto de profunda introspecção, onde ele começou a perceber que o Brasil estava destinado a ser algo mais do que uma potência emergente no cenário global. Ele acreditava que o país teria um papel fundamental em uma futura renovação espiritual que viria a ocorrer em todo o mundo. Para ele, essa renovação não seria algo imediato ou evidente, mas sim o resultado de uma série de eventos que gradualmente mudariam a maneira como o Brasil e o mundo enxergam a fé e a espiritualidade. Nesse contexto, Lula, como líder do Brasil, seria a figura central dessa mudança. Uma das visões mais enigmáticas de João Paulo II dizia respeito ao que ele chamava de a hora das escolhas impossíveis. Para o Papa, essa seria uma época em que o Brasil enfrentaria uma série de desafios que pareceriam insolúveis, onde as decisões mais óbvias estariam repletas de armadilhas ocultas. O verdadeiro teste de Lula, segundo João Paulo II, seria sua habilidade de discernir o caminho correto em meio a essas escolhas. O Papa via esse período como um momento de extrema confusão, onde as fronteiras entre o certo e o errado seriam intencionalmente borradas. E os líderes seriam pressionados a tomar decisões rápidas, muitas vezes sem a devida reflexão. Nessas visões, João Paulo II falava de um tempo de escuridão que se aproximava, um período onde as forças que trabalham para o bem e para o mal se confrontariam de maneira mais intensa do que nunca. Ele acreditava que o Brasil seria um dos palcos principais desse confronto e que Lula, como líder, estaria à frente dessa batalha. No entanto, o Papa também mencionava que a verdadeira natureza desse conflito não seria aparente de imediato. Ele acreditava que as forças malignas tentariam se esconder por trás de uma fachada de progresso e modernidade, e que caberia a Lula enxergar além das aparências para proteger o verdadeiro espírito do Brasil. O que torna essa parte das visões de João Paulo II ainda mais perturbadora é a ideia de que Lula seria testado não apenas como líder político, mas como ser humano. O Papa via Lula como alguém que, em determinado momento, seria forçado a enfrentar seus próprios demônios internos, suas próprias fraquezas e dúvidas. Esse confronto interno, segundo João Paulo II, seria crucial para determinar o destino não apenas de Lula, mas também do Brasil. Para o Papa, o Brasil, como nação, refletiria o estado espiritual de seu líder, e qualquer falha pessoal de Lula teria repercussões profundas no país como um todo. Em uma de suas meditações finais, João Paulo II mencionou algo que intrigou profundamente aqueles ao seu redor. Ele falava de uma aliança oculta, um pacto que seria oferecido a Lula em um momento de extrema vulnerabilidade. Segundo o Papa, essa aliança traria consigo promessas de grande poder e influência, mas à custa de algo muito mais valioso, a alma do Brasil. João Paulo II acreditava que essa aliança seria apresentada a Lula de maneira sutil e que muitos ao seu redor incentivariam que ele a aceitasse, acreditando que seria o melhor para o país. No entanto, o Papa advertia que esse pacto
ocultava intenções malignas e que, se Lula aceitasse, ele estaria comprometendo não apenas seu futuro, mas o futuro espiritual de toda a nação. Essa visão de um pacto oculto é algo que ressoa profundamente no imaginário coletivo, especialmente quando pensamos nas escolhas difíceis que os líderes políticos enfrentam em tempos de crise. Para João Paulo II, a verdadeira força de um líder não está em sua capacidade de fazer concessões políticas ou alianças estratégicas, mas sim em sua habilidade de permanecer fiel aos princípios fundamentais da verdade e da justiça, mesmo quando essas escolhas parecem inviáveis. E é justamente essa capacidade de resistência que o Papa acreditava que Lula precisaria demonstrar. Outro aspecto pouco explorado das visões de João Paulo II é o que ele chamou de a queda dos ídolos. O Papa acreditava que, em um futuro próximo, muitas das figuras que o mundo idolatrava seriam desmascaradas. Ele via um período de grande revelação, onde segredos ocultos viriam à tona e a verdadeira natureza de muitos líderes e instituições seria exposta. Nesse contexto, Lula também seria desafiado. João Paulo II acreditava que o destino de Lula estaria diretamente ligado à sua capacidade de se distanciar dessas figuras corruptas e evitar se tornar um dos ídolos que o Papa tanto temia.